Que a graça e a paz do nosso amado Jesus seja bem presente em cada coração aqui nessa manhã, amém? Eu nem preciso mais ensaiar, né? Porque vocês já sabem, nós temos que ter um grito de guerra nesse lugar, porque o inimigo não está feliz, está muito invocado, está muito irado, porque nós estamos reunidos aqui buscando um aperfeiçoamento, buscando crescer cada dia mais junto aos pés de Cristo, junto à nossa igreja. Por isso a gente precisa manter aqui um grito de guerra, para manter ele afastado de nós. Eu posso fazer o teste com vocês? Vocês já estão prontos, né? O Senhor é Deus! Lindo, é isso mesmo, tá? Fique ligado que eu posso pegar você desprevenido. O Senhor é Deus! Tem uns neguinhos ali vacilando ali atrás. E o Senhor é Deus! Bom, antes de começar, eu pensei em partilhar com vocês uma leitura que fiz há pouco tempo de uma parábola. Era um pastor que estava num ambiente lindo, cuidando das ovelhas, e de repente ele percebeu, era um lugar sem muitas plantações, sem muito verde, e ele encontrou uma rosa, que lhe pareceu singular, só pelo fato de estar tudo seco naquela região. E aí ele pegou a rosa e alô, voltou. Posso continuar com ele? E quando ele arrancou do solo, já começou doente esse bichinho aí, não foi? Quando ele arrancou do solo, aí uma porta no monte se abriu. E ele entrou e percebeu dentro do monte ouro, pedra preciosa, diamantes, um tesouro inestimável. E aí, na ânsia, abarrotou os braços com todas as riquezas que pôde. Só que havia um anãozinho lá dentro, e o anão lhe disse: pegue tudo que quiser, mas não esqueça o melhor. Refleti um pouco, mas a vontade, né, de levar aquelas coisas o impediu de refletir o suficientemente, né? E aí ele segurou a onda e saiu abarrotado, mal andando. Quando atravessou a porta do monte, a porta se fechou e as riquezas desapareceram de seus braços. Ele havia esquecido lá dentro o melhor. Quem sabe o que era o melhor nessa história? A rosa. A Bíblia diz que Cristo é a rosa de Saron, que surgiu, emergiu no deserto do nosso coração. Nós podemos ter tudo, mas não podemos esquecer o melhor: a comunhão, a proximidade com Ele, a busca da santidade, da obediência, de fazer o que Ele manda e não aquilo que nós queremos, que é um desafio grande em nossa vida, de nos entregar não somente com as nossas dádivas, ofertas, mas entregar o nosso ser todo para Ele. O Senhor Jesus diz: louco, hoje te pedirão a tua alma, e para quem será? Prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. Quando eu vier a ter contigo, o que será? Estaríamos prontos agora, hoje, nesse exato momento? Vamos dar um giro em nossa vida. Eu encontrei um texto na Bíblia, quando eu estava fazendo minha leitura, que me deixou perplexo. É bem incisivo, né, esse texto. Ninguém apareça diante de mim de mãos vazias. Eu comecei a repensar minha vida. Quantas vezes eu fui à igreja sem levar dádiva nenhuma? E o pior, ou o melhor, é que eu, continuando a leitura, percebi que esta expressão imperativa aparecia também em mais outros lugares. Ou seja, a frase estava repetida em 3 ocasiões. E eu percebi que realmente eu estava mais voltado para as coisas materiais do que para as coisas espirituais. Eu comecei a me questionar: quantas vezes eu fui à igreja sem levar absolutamente nada? Quantas vezes eu fui adorar sem levar a minha dádiva? E eu continuei. Bom, mas isso me impressionou tanto que eu terminei
escrevendo uma obra com esse título. Escrevi um livro de tão impressionante que eu saí pesquisando mais coisas sobre essa expressão e sobre o que ela tem a ver com a minha vida de comunhão, dedicação inteira ao meu Deus. O que me falta a partir dessa perspectiva desta leitura? Aí eu comecei a descobrir outras coisas que eu partilho com vocês agora, tá? Bom, as mãos vazias eu descobri que constituem um desvio ético e uma falta grave diante de Deus, que entregou a própria vida por nós, né? Quando eu vou visitar alguém especial, geralmente eu levo alguma coisa para essa pessoa, às vezes até um bolo, eu gosto de levar alguma coisa, né? Ou até a mim mesmo, meu coração, minha dádiva, as coisas que eu posso ajudar aquela pessoa, e gosto de receber também. Isso acontece quando eu vou à presença de Deus, né? Mas o que aconteceu? Porque antes a gente tinha uma ideia dessa perspectiva, né? De que estar com as mãos vazias podia ser um erro grave diante de Deus, quando eu fosse adorá-lo. E houve um tempo, por isso que até alguns anos atrás, não sei se foi o Bulhon, alguém escreveu um livro de volta às origens, a própria igreja, né? Essa volta, eu comecei a me lembrar nessa pesquisa que houve um tempo em que nós recolhíamos ofertas toda quarta, todo sábado e todo domingo. E eu também já estava acostumado com aquilo, né? Eu nem levava mais, era só no sábado mesmo. Eu comecei a refletir, tem alguma coisa errada? O que houve? Aí eu tentei descobrir o que houve. Bom, dízimos e ofertas passaram a ser entregues somente uma vez no mês, o chamado pacto. Quando nós fazemos um concerto, um pacto, isso não impede que nós também levemos nossas micro ofertas, menores ofertas, nos outros dias. Mas só que não tem mais oportunidade. Eu estive aqui semana passada falando com o pastor Moisés, e nós temos descoberto já muitas igrejas que estão voltando a essa prática de recolher e de encontrar até formas mais atraentes, interessantes de fazer isso, colocando os diáconos aqui e o povo levantando e vindo até eles, encontrando outras maneiras interessantes, motivantes de fazer o recolhimento dessa oferta. É preciso voltar à prática antiga. Fuga da síndrome da teologia da prosperidade. Duas razões, né? Criaram essa coisa de pacto, aí, bom, vamos entregar só no final do mês, ou num sábado, e não precisa mais levar outros dias. E a segunda olha lá o que esse rapaz diz, ó. Eu nem dá para ler aqui, talvez aqui dá. Não acumulem tesouro aqui na terra, deixem comigo, eu acumulo para vocês. Isso é o que está por aí por fora. Então, com medo disso, que pensassem também assim, né? A gente toda vez que tem culto, quarta, às vezes tem, em outros distritos tem terça. Meu filho é pastor no Ceará, ele tem 27 igrejas. E todo dia ele tem culto em uma. Menos na segunda, que é a folga. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então essas igrejas no distrito dele já estão resgatando esse hábito. Porque o nosso caso, todos nós temos uma teologia adventista clara, diferente da teologia da prosperidade. Nós damos porque agradecemos, damos porque somos felizes, damos porque queremos nos aproximar mais dele, queremos ter uma relação mais íntima com ele, queremos ser fiéis a ele, é por isso. Agora, consequentemente, ele nos abençoa. Diga amém? Que o Senhor é Deus. O Senhor é Deus. E Ele quer, se Ele quer, eu vou negar. Ele quer me dar um presente, eu vou deixar de receber? Eu recebo o presente dele, mas eu preciso resgatar essa prática. O pastor Moisés me disse que muitas igrejas aqui já estão retornando à prática de recolher as ofertas. Poxa, nós tiramos o direito, foi um erro crasso teológico da nossa igreja adventista. Para vocês entenderem que a gente não é perfeito não, nós temos muita coisa que precisamos crescer, aperfeiçoar ainda. Vamos falar disso mais tarde, numa palestra à tarde. A igreja está crescendo, por isso que ela não tem dogma, ela tem doutrina, que ela aperfeiçoa, ela melhora. Na época de Ellen White, muita gente não tinha essa coisa da fé, não era obra, era salvação pela obra.
Até que veio a crise de 1888 e aí começaram a pensar diferente. Então estamos crescendo. E o nosso olhar sobre a mordomia é um olhar diferente. É um olhar de gratidão, um olhar de felicidade, um olhar de encontro, um olhar de adoração, um olhar de dádiva. Eu vou dizer uma coisa muito forte para vocês. Tem um filósofo cristão chamado Moss, o nome dele. Ele diz que se eu recebo uma dádiva e não devolvo, vamos para a mulher, a esposa e o marido, para entender. O marido ama, é legal, é bacana, mas ela não dá nenhum retorno para ele. Então essa dádiva que ele dá para ela, se ela não retornar, vira veneno nela. Então a questão da oferta é mais ou menos assim. Deus nos dá tanto e a gente só retorna, que é o princípio bíblico. Fazei a eles o que quereis que eles vos façam. Então Deus nos dá e a gente devolve para Ele. É uma troca de presentes. E Ele continua na mesma dádiva conosco. Eu costumo, nessa obra que trabalhamos, fazer uma distinção entre a adoração por impressão e a adoração por expressão. A adoração por expressão é a forma mais significativa, mais forte, mais marcante, mais impactante da adoração. Quando é que eu adoro por impressão? Quando os meninos estavam cantando aqui o quarteto. Nós estávamos só ouvindo. O quarteto não, nós tínhamos um sexteto ali, né? E aí a gente se delicia, mas a adoração aí é só por impressão, que você não está exteriorizando, emergindo de si essa adoração. Quando um está cantando, quando alguém está agora, esse é um momento de adoração por impressão. A igreja evangélica inverteu as coisas. Parece que o culto agora, né, a hora de abrir a palavra, é que a cor mais, né? Não é. É quando eu e você nos levantamos, oramos, cantamos e erguemos as nossas ofertas. Esse é o momento da adoração por expressão, que eu participo ativamente da adoração. Eu me levanto, eu entrego a minha oferta, eu me levanto, eu canto, eu oro, eu leio a Bíblia. E o momento da oferta é um desses momentos. Então eu estou tirando da igreja o momento mais importante, um dos momentos mais importantes da adoração, que é a expressão. Não, na minha igreja ninguém recolhe na quarta e nem no domingo. É só no sábado. Então você está tirando da sua igreja o direito de participar da adoração, entregando suas ofertas e seus dízimos. Não há adoração sem dádiva. No Antigo e Novo Testamento você observa, sempre que eles iam, levavam suas dádivas. Era uma pomba, uma rolinha, um cordeiro, um gado pequeno, miúdo, mas eles levavam. E no Novo Testamento a mesma coisa, a viúva pobre apareceu lá comprovando isso. É preciso levar as dádivas, né? Ela mais chega a dizer, nesse livro, Testemunho para a Igreja, volume 5. Quantos aqui tem Testemunho para a Igreja? Os 9 volumes. Ok? Eu estou vendo aqui umas 7 mãos levantadas nesse auditório de quase 800. Então um pouquinho ali. Agora baixem a mão. Quantos leram os 9 volumes? Quantos leram um volume todo dos 9? Amém, Senhor Jesus. Eles vão chegar lá. O Senhor é Deus. Levantou uns 7, viu, que leu os 9. Que leu 1. Ali é o seguinte, é 600 a 700 páginas cada volume. E você só vai descobrir as pérolas lá lendo, porque é testemunho para... Quero ouvir, é testemunho para quem? Se nós pastores e anciãos não conhecemos, não lemos, está ruim. Eu descobri eu garimpei esse texto aí, ó. Testemunho, eu estou no volume 6, viu? Não li todo ainda não, porque agora há pouco saiu a coleção num preço bem em conta. E eu peguei e aí me animei, mas agora eu já estou perto de terminar. Já estou no final do 6º, falta 7, 8 e 9. Agora é peso, é 600 a 700 páginas, a média de cada volume. Mas quando eu tenho desejo, quando eu amo, eu tenho prazer de fazer isso, de me chegar a Deus, separar um tempo e ler a sua palavra, saber o que Ele tem revelado para a igreja. E é o que Ele diz, unir-se à igreja é uma coisa, ligar-se com Cristo, diga aí,
completamente diferente. Nem todos os nomes registrados no livro da igreja, diga o resto. Aí eu preciso despertar. E nós, pastores, e vocês também, juntos como líderes, porque nós somos a referência, né? Somos o paradigma na igreja. Todo mundo quer ver referência. A igreja olha para você e sua mulher, mulher de ancião, mulher de marido de esposa, marido de uma diretora de grupo, filhos, os olhares são mais profundos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, tá? A tarefa exige esse empenho. Tarefa é tremenda, tá? São 13 mil povos étnico-linguísticos fora e dentro da igreja adventista, dentro da igreja evangélica de modo geral. A situação é essa aqui. Isso aí é um quadro somente com o mundo não cristão, tá? Não estou falando de mundo cristão ainda, só de mundo, porque no mundo cristão, só de católicos, nós temos cerca de 140 milhões aqui no Brasil. E nós somos chegando aí a 2 milhões. Imagina o tamanho da tarefa que nós temos pela frente. E imagina o efeito das nossas dádivas para alcançar esse propósito de Deus para o mundo. Agora, se você não der, Ele vai fazer a obra assim mesmo. Diga amém? Senhor é Deus? Porque eu não dou por causa disso, não. Eu dou por causa do meu coração que me toca. A Rosinha, minha esposa, ela está me desafiando, Rosinha. Ela chegou agora a 10% de oferta e 10% de dízimo. E eu estava menos. Eu agora esse mês eu coloquei a resolução no meu coração que eu vou fazer. Minha esposa ganha muito menos do que eu e botou na mente esse desafio. Não, eu quero empatar. E ela quer ainda passar, porque no passado em Israel eles davam 25% de ofertas. E daqui a pouco eu vou dizer a vocês por quê. Eu sei que eu estou chegando na Rosinha agora também. Vou empatar com ela esse mês. Vou passar a dar também o mesmo valor de oferta que eu dava de dízimo. Mas Deus não está dependendo disso, porque vai chegar um tempo que a igreja vai ser fechada. Diga amém. E não vai ter mais pastor. Diga amém. E a igreja remanescente que vai pregar. Diga amém. O Senhor é Deus. E não vai ter mais dízimo, mais oferta, ninguém vai ter mais nada, não vai ter nem onde se reunir. E é aí que o Espírito Santo será derramado e a obra será encerrada. Então, eu dou porque é meu dever dar, ponto. Eu não preciso do meu dinheiro, eu preciso das suas bênçãos. Eu estava vendo na televisão um pastor meio engraçado que tem lá, acho que era o pastor Cláudio, ele dizia assim, que alguns irmãos mais revoltados tinham ódio de pastor, mas eram cristãos, e diziam que o pastor roubava, não sei o quê. Aí chegaram um dia e dizer para ele mesmo que ele era ladrão. Aí ele chegou a responder: não, você tem razão, eu sou ladrão, agora você é meu comparsa, porque você também não devolve dízimo nem oferta, então está todo mundo roubando, vamos ser presos juntos. Veja só a situação, ó. Eu nem quero enfatizar os demais, só de muçulmanos ali, você está vendo ali, ó, 34%, que é o maior de todos. Budista, sem religião, hindu, são 3 bilhões de religiões não cristãs, tá? E mais 1 bilhão sem religião e ateísta. Você sabe que agora, no mundo acadêmico, estamos estudando a teoria do crente ateu. E já há algumas obras, eu já li 3 delas, e já escrevemos um artigo sobre isso com meus alunos lá no Salto, onde eu trabalho, com o seguinte título: Ateísmo Cristão. E o que é o ateísmo cristão? São aquelas pessoas que estão na igreja, mas não tem comprometimento nenhum. Elas vivem como se não crescem, porque se crescem, não viviam como vivem. E ser um ateu assumido, né? Ou ser um ateu simbólico, como muitos hoje ateus cristãos, é muito perigoso. Eu li há pouco tempo uma história que dizia que um ateu desse um ateu desse mais literário, né? Falando,
Estava no meio de um bosque e admirando e falando, né? Que coisa linda esse bosque lindo aqui, essas melancias, esses mamões, essa perfeição da natureza criada pelo evolucionismo. Aí de repente aparece um urso faminto e parte para cima dele. E ele sai correndo e o urso atrás. O urso mete a mão direita, derruba, e quando vai para cima, aí ele grita. O que é que ele gritou? Diga aí. Eu quero vir mais alto. Ele gritou o quê? Gritou, meu Deus. É mesmo que os crentes falsos, ateístas cristãos, não creem em nada, mas na hora do sufoco, o primeiro nome que ele diz qual é? Aí é literal. Para ajudar ele é literal. Aí ele gritou, meu Deus. Quando ele gritou, meu Deus, o tempo parou. O rio parou de correr, o vento parou de balançar, um silêncio total e uma voz foi ouvida no céu. Tu esperas que eu te salve do urso agora? Se tu vives o tempo todo me negando e propagando a teoria do evolucionismo como se fosse a verdade? Espera que eu te salve? Aí o miserável olhou para o céu e disse, me salvar talvez não seja a questão, meu Deus, mas pelo menos o Senhor podia transformar o urso num cristão. Quando ele disse isso, voltou tudo a correr, o rio, o vento balançar, tudo voltou ao normal. O urso que estava em cima dele se levantou, juntou as mãos e orou, Senhor, abençoa o alimento que eu vou comer agora. Então, gente, não é moleza. Para ser crente, tem que ser obediente. A gente pode falhar, mas é isso que ele espera de nós, obediência. Gente, olha o que está acontecendo. Somente de ateístas e de pessoas sem religião são 1 milhão no mundo. Isso é um número maior do que qualquer outra daquela religião que eu mostrei para vocês, não cristãs. Então a gente tem que atacar, a gente tem que se mexer. E as nossas dádivas vão nos ajudar enquanto não fecha tudo, enquanto não termina tudo. É com essa dádiva que nós vamos fazer a diferença. É muita gente. 1 milhão de pessoas, maior do que qualquer religião. Vocês viram ali que o maior gráfico é dos muçulmanos. Eles estão crescendo loucamente, porque eles são muito evangelistas, eles são muito missionários. Eles querem converter o mundo. Eu tenho um clipe aqui, não dá tempo de mostrar, mas mostra o crescimento dele no mundo. A taxa de natalidade deles é 8 meninos para cada casal. A nossa taxa de natalidade no mundo ocidental, especialmente aqui no Brasil, América Latina, é em torno de 2,5, 2. Os estudiosos da sociologia dizem que se chegarmos a 2,3, com 50 anos, essa civilização tende a desaparecer. Porque 2 meninos só, 1 menino só, morre, que Deus o livre. O outro não quer saber de mulher, resolve gostar de homem. A menina não quer saber de mulher, porque está na moda. Daqui uns dias vamos ser todos obrigados a ser homoafetivos. Qualquer um dia desse, porque a coisa está pesada para cima da gente. Estão ensinando os meninos a optarem pelo outro lado. Então, só para sentir aqui a média, quantos tem um filho aqui? Quantos não tem nenhum filho aqui? Levanta a mão. Quantos não tem nenhum filho? Casado que não tem nenhum filho. Casado que não tem nenhum filho. Muito bom. Quase. Vamos lá. Agora que tem 2 filhos casados. Tem 2 filhos. Pode baixar a mão. Agora que tem 3. Baixe, por favor. 4. Aí já não se vê mais ninguém. Se for fazer a média aqui, 2, que foi o maior número, vai dar a média certa, vai dar 2, alguma coisinha. Dedução: os muçulmanos é 7 a 8 para casal, e estão querendo converter o mundo. Daqui a 20 anos, toda a população
europeia será muçulmana. Canadá, Rússia, o exército inteiro será muçulmano. Eu estou avançando. E outra coisa, porque fabricam muito menino, 7, 8 para cada casal, e quem